Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre a lei da atração, antes dos livros famosos que prometem riqueza instantânea, antes dos gurus milionários em palcos brilhantes e muito antes da ideia de simplesmente manifestar um carro de luxo. A semente de tudo isso foi plantada por um homem que morreu pobre e quase esquecido. Um homem que nunca buscou a fama, nunca fundou uma igreja e cujo nome raramente aparece nos holofotes. O nome dele é Phineas Parkhurst Quimby. Se você já ouviu falar em pensamento positivo, poder da mente, ou a crença de que seus pensamentos criam sua realidade, então você, sem saber, já conhece o trabalho dele? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com este homem simples do século XIX, um relojoeiro que, por acaso, tropeçou numa das ideias mais revolucionárias e controversas de todos os tempos. Em uma época dominada pela ciência rígida e pela religião dogmática, Quimby começou a explorar um território desconhecido, a fronteira entre a mente e a matéria. Ele não tinha laboratórios sofisticados, nem diplomas universitários. O que ele tinha era uma curiosidade insaciável e um dom para a observação. Ele olhava para as pessoas, ouvia suas histórias, suas dores, suas doenças, e começou a perceber um padrão, uma conexão invisível, que ninguém mais parecia enxergar. A ideia que começou a se formar em sua mente era radical, quase uma heresia para o seu tempo. E se as nossas doenças não fossem apenas falhas do corpo físico? E se de alguma forma elas fossem a manifestação física de crenças invisíveis, de medos silenciosos e de histórias que contamos a nós mesmos sem perceber? Quimby propôs que a mente não era apenas uma passageira no corpo, mas sim a arquiteta da nossa saúde, da nossa experiência de vida. Ele acreditava que dentro de cada pessoa existia uma sabedoria, uma verdade interior que era perfeita e saudável. Mas essa verdade, segundo ele, era constantemente bombardeada por opiniões, medos e crenças limitantes do mundo exterior. Essas opiniões se infiltravam em nossa mente como um veneno silencioso, distorcendo nossa percepção e, eventualmente, manifestando-se como doença e sofrimento no corpo. A cura, portanto, não estava em remédios ou procedimentos externos, mas em corrigir o erro no pensamento, em limpar a mente das opiniões falsas e reconectar a pessoa com sua própria verdade interior. Imagine o impacto disso em 1850. Dizer a alguém que sua tuberculose ou sua dor crônica poderiam estar ligadas a uma crença silenciosa em seu próprio subconsciente era algo impensável. Mesmo assim, as pessoas vinham até ele, desesperadas, sem esperança, depois de terem tentado de tudo, e Quimby simplesmente sentava-se com elas. Ele não prescrevia pílulas, ele prescrevia uma nova maneira de pensar, ele compartilhava sua ciência, como gostava de chamar, a ciência de Cristo, a verdade que liberta a mente e, consequentemente, o corpo. Ele não prometia milagres, ele explicava um princípio de causa e efeito, onde o pensamento era a causa e a realidade visível, o efeito. Seu trabalho não era sobre atrair dinheiro ou fama, era sobre restaurar a harmonia. Era sobre empoderar o indivíduo, mostrando que a fonte de sua cura e de sua miséria estava dentro dele mesmo. Ele descobriu que a mente molda o corpo e que crenças silenciosas criam realidades visíveis. E o que ele ganhou com tudo isso? Ele viveu uma vida modesta, dedicou seus últimos anos a ajudar os outros e a refinar suas ideias em cadernos que poucos leram. Ele morreu em 1866,
sem nunca ter publicado um livro sequer. Seu legado foi distorcido, simplificado e, por fim, comercializado por outros que vieram depois. Sua mensagem profunda sobre autoconhecimento e cura interior foi transformada em uma fórmula para obter ganhos materiais. A história de Phineas Quimby é o ponto de partida esquecido de um movimento que mudaria o mundo. É a história do verdadeiro pai da lei da atração. Um homem que descobriu um poder imenso, não para ficar rico, mas para libertar as pessoas de suas próprias prisões mentais. E é aqui, na sua história original e sem filtros, que vamos começar nossa jornada para entender o que essa lei realmente significa se você busca a verdade por trás do poder da mente, além das promessas fáceis. Inscreva-se e nos acompanhe. Vamos redescobrir juntos as origens e o verdadeiro poder deste conhecimento perdido. Obrigado por assistir. Quimby não era médico, nem filósofo. Era um simples relojoeiro, um homem de mãos firmes e olhar atento, acostumado a decifrar mecanismos complexos e encontrar a engrenagem exata que causava o problema. E talvez tenha sido essa habilidade, essa paciência em observar os detalhes que o levou a fazer a pergunta que mudaria não apenas sua vida, mas a de incontáveis pessoas depois dele. A história começa em um momento sombrio. Por volta dos 30 anos, Quimby é diagnosticado com tuberculose. No século XIX, essa era praticamente uma sentença de morte. Os médicos foram diretos, cruéis em sua honestidade. Não havia tratamento, não havia esperança. Era apenas uma questão de tempo. Ele deveria ir para casa e esperar o fim. Imagine o peso dessa notícia. Cada tosse, cada febre, cada respiração difícil era um lembrete constante da sua mortalidade iminente. O mundo de Quimby encolheu, limitado pelas paredes de sua casa e pela sombra da doença que pairava sobre ele. Mas em meio a essa escuridão, algo inesperado começou a acontecer. Quimby, o observador, começou a notar um padrão curioso. Em dias que ele se sentia um pouco mais animado, talvez por uma visita, uma conversa interessante ou um momento de distração, seu corpo parecia responder. A tosse diminuía, a febre cedia. Ele se sentia mais forte. Eram lampejos de bem-estar, breves, mas inegáveis. Contudo, quando o medo, a desesperança e a certeza da morte voltavam a dominar seus pensamentos, os sintomas retornavam com força total. A dor no peito, a fraqueza, a falta de ar. Tudo piorava. Isso não aconteceu uma ou duas vezes. Aconteceu repetidamente, dia após dia. Uma melhora, seguida de uma piora. Um momento de otimismo, seguido por um mergulho no desespero. E a cada vez, seu corpo parecia um espelho fiel do seu estado mental. Quimby começou a se observar da mesma maneira que observava um relógio defeituoso. Ele não olhava apenas para as engrenagens quebradas, para os sintomas físicos. Ele começou a olhar para o mecanismo por trás de tudo, a força que movia os ponteiros. E foi aí que a pergunta revolucionária surgiu em sua mente. Uma pergunta que desafiava toda a lógica médica da época. E se o problema não estivesse fundamentalmente no corpo? E se a raiz da sua doença, o defeito principal, não estivesse em seus pulmões, mas na crença que sua própria mente sustentava sobre seu corpo? E se a sentença de morte não fosse a tuberculose em si, mas a crença inabalável de que ela era incurável? Essa ideia era radical. Era como se, ao consertar um relógio, ele descobrisse que o problema não era uma peça quebrada, mas a própria ideia de que
O tempo estava parado. Quimby se deu conta de que os médicos, com todo o seu conhecimento, haviam lhe dado não apenas um diagnóstico, mas uma convicção. Eles plantaram em sua mente a semente da certeza de que ele iria morrer. E essa semente, regada pelo medo diário, havia crescido e se tornado uma árvore venenosa que definhava seu corpo. Ele então iniciou um experimento consigo mesmo. Decidiu, com toda a sua força de vontade, desafiar essa crença. Ele começou a se dizer que estava bem, que a doença era uma ilusão, uma sombra projetada por uma mente assustada. Ele passou a agir como se estivesse curado, a forçar seu corpo a se mover, a respirar fundo, a desafiar os limites que a doença e o diagnóstico lhe impuseram. Não foi fácil. Era uma batalha constante contra décadas de condicionamento e contra a evidência física de seus sintomas. Mas lentamente a maré começou a virar. A cada pequena vitória da mente sobre o corpo, ele ganhava mais confiança. Os momentos de bem-estar se tornaram mais longos, as crises mais curtas e menos intensas. O relojoeiro estava paica por paica, consertando a si mesmo, não ajustando as engrenagens do corpo, mas recalibrando a mola mestra da sua própria mente. Ele descobriu que a crença não era apenas um pensamento passageiro, mas uma força criadora, capaz de construir a saúde ou a doença. Esse foi o evento que transformou Phineas Quimby de um relojoeiro condenado em um pioneiro do poder da mente. A jornada dele estava apenas começando. E essa descoberta seria a chave para abrir portas que ninguém imaginava que existissem. Após anos mergulhado em observações pessoais, Phineas Quimby sentiu que era hora de dar um passo adiante. Ele precisava testar suas teorias em outras pessoas, ir além do espelho e da própria mente. Imagine a cena. Estamos na década de 1840. A sociedade está fascinada por uma prática chamada mesmerismo, uma espécie de precursora da hipnose moderna. Era o auge da curiosidade sobre os poderes ocultos da mente. Quimby, sempre um observador atento, decide usar esse método popular como ferramenta para seus experimentos. Ele queria entender como a mente influenciava o corpo, e o mesmerismo parecia a porta de entrada perfeita para essa investigação. Ele começa a aplicar as técnicas em voluntários, induzindo estados de transe e seguindo os protocolos da época. Mas, ao fazer isso, algo completamente inesperado e perturbador começa a acontecer. Ele percebe um padrão curioso. As pessoas que ele tratava de fato melhoravam de suas doenças, mas a melhora não parecia estar ligada ao método em si. Não era o transe, não eram os passes magnéticos ou qualquer outra parte do ritual mesmerista. A melhora acontecia por uma razão muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. Ele notou que a cura estava diretamente ligada àquilo que o paciente acreditava estar recebendo. Se a pessoa acreditava firmemente que o tratamento funcionaria, o corpo simplesmente obedecia. Era como se a convicção do paciente fosse a verdadeira medicina e o mesmerismo fosse apenas o veículo para essa crença. Essa descoberta foi um divisor de águas para Quimby. Em seus cadernos, ele anota uma frase que mudaria tudo. Não é a substância que cura, é a crença que a acompanha. Pense no poder
dessa afirmação. A cura não estava no frasco, na pílula ou no ritual, mas na mente da pessoa que os recebia. Com essa revelação, Quimby toma uma decisão radical. Ele abandona completamente o mesmerismo e suas técnicas de transe. Por que usar um intermediário se ele podia ir direto à fonte do problema e da solução? Ele percebeu que o verdadeiro trabalho não era induzir um estado alterado de consciência, mas sim corrigir as crenças equivocadas que geravam a doença em primeiro lugar. Ele passa a focar em algo aparentemente simples, mas profundamente transformador: conversar. A partir desse momento, suas sessões se transformam. Em vez de rituais misteriosos, Quimby senta-se com seus pacientes e simplesmente conversa. Ele explica pacientemente a lógica por trás de suas doenças, mostrando como uma crença errada ou um medo profundo poderiam se manifestar como um sintoma físico. Ele não oferecia curas milagrosas. Ele oferecia entendimento. Ele ensinava as pessoas a se tornarem os médicos de si mesmas, a questionar as opiniões que tinham sobre seus próprios corpos e a substituí-las por uma nova convicção de saúde e bem-estar. E os resultados foram extraordinários, chocando a comunidade médica da época e atraindo pessoas de toda parte, pessoas que a medicina tradicional havia desenganado. Consideradas casos sem solução, começaram a melhorar sob seus cuidados. Indivíduos que estavam confinados a uma cama ou a uma cadeira de rodas por anos, de repente, voltavam a andar. Outros, que viviam atormentados por dores crônicas debilitantes, encontravam alívio e se libertavam de seu sofrimento. E tudo isso acontecia sem o uso de remédios, sem cirurgias, sem rituais complexos ou promessas vazias. A única ferramenta era a palavra, a explicação lógica e a correção do pensamento. Quimby estava provando, paciente por paciente, que a mente não era apenas uma espectadora passiva no processo de cura, mas sim a sua arquiteta principal. Ele estava revelando o poder que cada um de nós carrega dentro de si. A verdadeira lei da atração, em sua forma mais pura, estava sendo demonstrada ali, naqueles quartos silenciosos do século XIX. Em 1866, o nome de Phineas Parkhurst Quimby começou a desaparecer. Ele nunca publicou um livro, nunca deu palestras famosas, nunca se tornou uma celebridade. Quimby era um homem discreto, um relojoeiro que se tornou curandeiro mental, vivendo em Belfast, no Maine, uma pequena cidade costeira. Ele não se via como um guru ou um mestre espiritual. Ele se via como um cientista, um explorador da mente. Para Quimby, a mente não era um campo de batalha entre o bem e o mal. Era um laboratório, um lugar onde crenças, como produtos químicos, podiam ser misturadas para criar saúde ou doença. Ele não prometia riqueza, fama ou amor. Ele oferecia algo muito mais fundamental: liberdade. Liberdade das crenças que nos aprisionam, das ideias erradas que adoecem o corpo e a alma. Ele chamava isso de ciência de Cristo ou ciência da saúde e felicidade. O nome não importava tanto quanto o método. Seu método era simples. Primeiro, ouvir. Quimby passava horas ouvindo seus pacientes, não apenas suas queixas físicas, mas as histórias que eles contavam a si mesmos. As histórias de medo, de fracasso, de injustiça. Ele buscava a opinião central, a crença raiz, que, como uma semente invisível, dava origem a todo o sofrimento. Ele acreditava que a doença era, em sua essência, uma opinião, uma crença que tomou forma física, uma ideia errada que se manifestou no corpo. Depois de identificar a crença errada, Quimby começava o processo de correção.
Ele não usava hipnose ou sugestão. Ele usava a lógica. Ele explicava ao paciente Patient Man como sua crença era ilógica, como ela contradizia a verdade. A verdade para Quimby era que o homem, em sua essência espiritual, era perfeito, sábio e saudável. A doença era uma sombra projetada por uma crença falsa, e quando a luz da verdade entrava na mente, a sombra simplesmente desaparecia. Ele não curava ninguém. Ele ensinava as pessoas a se curarem. Ele mostrava como a mente que havia criado a doença também tinha o poder de desfazê-la. Era um processo de desaprendizagem, de desconstruir as paredes mentais que nos separam da nossa própria saúde inata. Quimby restaurava a fé do indivíduo em sua própria sabedoria interior. Para ele, a cura não vinha de uma força externa, mas de dentro, do cientista silencioso que habita em cada um de nós. Phineas Quimby nunca chamou isso de lei da atração. Nunca falou em manifestar desejos. Ele falava em algo mais simples e mais profundo: corrigir crenças falsas antes que elas virem realidade. Mas suas ideias não morreram com ele. Elas foram copiadas, adaptadas, reembaladas. E no próximo episódio, você vai conhecer a mulher que pegou essas ideias, fundou uma religião bilionária e tentou apagar o nome de Quimby da história. A história de Mary Baker ADU, o primeiro grande apagamento da lei da atração. Se você quer esse próximo episódio, deixa o like agora e comenta "quero", porque a próxima história é onde tudo começa a ficar perigoso.